Álvaro Borba, o jornalista criador do Meteoro Brasil, foi protagonista recentemente de 2 episódios que mexeram com as bolhas das redes sociais. À esquerda, a sua bolha, ele foi alvo de críticas e alguns ataques por ter usado inteligência artificial para produzir as imagens de capa de alguns de seus vídeos no YouTube. Artistas visuais pressionaram Álvaro a recuar, argumentando que a ferramenta é usada para precarizar seu trabalho, num movimento típico do capitalismo. E ele, sendo de esquerda, não podia ser cúmplice disso. Álvaro tentou rebater. Ele expôs suas teses de defesa do uso de IA. Primeiro, ao mostrar como sempre experimentou com colagens, com curadoria, enfim, usando a produção de outros e transformando em algo novo. Segundo, ao apontar que ele não é exatamente um barão da mídia, ele não deixou de contratar artistas para usar a IA. Estava só buscando uma ferramenta que facilitasse um trabalho que ele já faz sozinho. Não adiantou, não. E ao ouvir sua comunidade, por quem tem tanto apreço e gratidão, mesmo estando profundamente chateado com a repercussão, ele optou por recuar completamente. Decretou que o Meteoro não vai usar inteligência artificial. Ao menos, não até isso está mais equacionado com a classe artística. Neste Conversas com o Meio, ele explica por quê. E à direita, Álvaro tomou pancada depois de participar de um debate num podcast com o ex-deputado Arthur Duval, o Mamãe Falei do MBL. Ele conta que aceitou o convite porque queria fazer novamente um experimento, entender o mecanismo do outro lado na difusão de suas ideias e de notícias falsas. Mas se arrepende de ter alterado a voz a certa altura e anda repensando sobre os diálogos possíveis com o campo mais radical da direita. Olha, o papo foi ótimo, franco, foi intenso. Então vem com a gente. Álvaro Borba, muito obrigada por aceitar o nosso convite para bater esse papo com a gente. Flávia, obrigado por me receber, tá? Tudo certo aí na tua ponta? Tá tudo certo por aqui, e aí? Tudo bem também. Tô te ouvindo bem, tô te vendo bem, podemos conversar que vai funcionar. Vamos nessa, então. Querido, eu acho que a gente não tem como começar esse papo sem abordar inteligência artificial e a polêmica, por assim dizer, em que você se envolveu com o teu canal Meteoro, ao experimentar uma produção de capas para os teus vídeos com essa ferramenta da inteligência artificial e a reação dos artistas visuais, alguns de forma mais carinhosa, outros não tanto, um pouco mais agressivos, mas o fato é que uma parte da comunidade das artes visuais se manifestou pedindo para você recuar, e você recuou. E eu queria que você contasse para o nosso espectador aqui do meio o que aconteceu, fizesse um resumo dessa celeuma e por que você decidiu dar um passo atrás. Flávia, primeiro, muito obrigado, né? É muito bom ter a chance assim de contar a minha história. Deixa eu ver se eu consigo resumir. A gente tem um canal desde 2017, que começa na interpretação de determinadas obras de arte e no trabalho de interseção entre essas obras e um ou outro conceito que pudesse agregar a audiência no campo da sociologia, da filosofia, enfim. Então pegava um desenho e achava lá uma referência, sabe, para explorar, sei lá, o cinismo dentro do Chaves. É um exemplo que me ocorreu aqui agora. E aí a gente fazia isso, Flávia, em personagens e animações, num processo assim que me foi muito, muito importante artisticamente, né? Então eram os bonequinhos desenhados à mão, se movendo sobre um fundo de tecido e interagindo às vezes com fotografias. Então era uma animação muito simples, muito prosaica, né? Nunca quero me comparar a nenhum desses artistas assim que me criticaram de maneira bondosa ou nem tanto como você colocou. Não é disso que se trata, né? Só quero dizer que esse princípio de colagem e de mistura sempre teve lá, né? Quando a gente vai para um jornalismo diário, Flávia, é a mesma coisa. A gente pode absorver material da Folha e comentar, do Meio e comentar, do UOL e comentar, e terminar lá na Revista Oeste para saber o que está acontecendo na outra bolha. Tudo isso ao som de Nobuo Uematsu, compositor maravilhoso da série Final Fantasy ao fundo. Então, esse sempre foi o nosso espírito, né? E aí,
o Meteoro, durante o governo Bolsonaro, foi assumindo esse papel político, foi assumindo esse papel assim de levar as notícias diárias para as pessoas, o chamado hard news. Eu não gosto muito desse termo, mas vamos lá, já usei. E percebendo que o Meteoro encontrou essa vocação, a gente se lançou num outro projeto dentro do Meteoro, chamado TV Cringe. Então a gente montou uma cenografia assim noventista, um chroma key, uma TV no fundo para mostrar animações de artistas e daí indicar os artistas. E no processo de montar esse novo projeto, eu fui experimentando e fui resgatar aquilo que eu estava fazendo lá atrás, sabe? Colagem, mistura, experimentação. E aí, Flávia, para quem já trabalhava com colagem, inserir a inteligência artificial no meio disso, remixar, misturar, sabe? Me pareceu natural. Obviamente, eu já conhecia as limitações éticas que estão colocadas nesse momento para essa ferramenta e também para o seu uso, né? Mas aí, Flávia, eu olhei para a minha vida, e aqui quem quiser julgar vai poder, né? E pensei assim, já como a carne que gera o desmatamento. Uma vez tomei um vinho ali, depois fui olhar o noticiário e fiquei absurdado de saber o que a marca do vinho que eu estava tomando ali estava fazendo, né? Meu carro polui, etc. e tal, não existe consumo ético no capitalismo. Então é só mais um deslize. E ainda por cima, esse contempla a minha criatividade. Vamos fazer. Aí eu experimentei e sabia que ia lidar com alguma reação. Não tinha certeza de que ia implementar isso nos meus processos, sabe, de maneira plena. Nunca tive, né? Lidei com a reação e, como você disse, eu retrocedi. Eu estou contando essa história dessa forma porque, da maneira como ela caiu no Twitter, eu acho que a reação tem a ver com isso, ficou parecendo como esse cara aqui é um chefe de uma corporação de mídia que atua no YouTube e ele está tirando o emprego da galera para colocar essa inteligência artificial no lugar. E essa, Flávia, não é bem a história. Quem não quiser me considerar artista não precisa. Eu mesmo tenho dúvidas, às vezes, eu devo ser um tipo de proto-artista, assim, uma raspa do tacho da arte, e tudo bem, não tem problema. Mas estava dentro dos meus processos de experimentação, né? No momento em que eles me falam, puxa vida, nós não aceitamos que você use isso, eu digo, tudo que eu quero é o respeito dessa comunidade, então claro que eu não vou usar, né? E aí o que a gente fez foi levar uma representante da classe artística reconhecida por todos como uma voz que agrega, uma voz, sabe, que representa, que é a Úrsula, uma pessoa maravilhosa, me tratou muito bem, sabe? Para expor esses argumentos dentro do Meteoro. Por quê? Porque o Meteoro não é só meu, o Meteoro pertence à comunidade que o manteve vivo e o fez crescer até aqui. E se essa comunidade acha que essa prática é inconcebível, então ela não será concebida. Para mim é simples assim. Agora, as minhas posições, elas tendem a ser um pouco diferentes, né? A gente pode falar sobre elas e tal. Eu reconheço que o problema ético do uso da ferramenta existe nesse momento, queria muito vê-lo resolvido, né? Mas eu tenho opiniões que divergem desses artistas e outras tantas milhares de convergências, e é nelas que eu queria me apegar, assim, né? Porque, claro, a gente está disposto a debater, a ouvir, a trazer. E eu espero ter demonstrado isso assim ao longo desse episódio, né? O pessoal me cobra um pedido de desculpas, mas aí, sabe, da maneira como a exigência do pedido de desculpas é feita, eu não posso ceder, porque são questionamentos a respeito da minha pessoa que eu não posso validar, compreende? Então, o melhor que eu posso fazer é mostrar assim, olha, se a prática que vocês recomendam é essa é a prática que é seguida, né? Com toda a humildade, não tem problema. A comunidade direciona, escolhe para onde o meteoro vai. E é isso que eu pretendia demonstrar, assim, né? Tomara que ao longo dessa conversa eu possa expor outros argumentos, assim, para explicar para as pessoas que, eu quero esses artistas todos muito bem. E hoje eu me vejo aqui num quarto maravilhoso, por sinal. O pessoal estava elogiando, a Flávia estava elogiando. Só tem uma linha de trem ali que às vezes me faz barulho, mas tirando isso é ótimo. A vista eu estou cercado de arte, assim, de gente que agora parece que está muito chateada comigo, né? Eu quero entrar em contato com essas pessoas uma a uma, assim,
para poder só passar esse recado. Eu nunca te quis mal, eu nunca quis te tirar nada, né? E se eu me lancei para isso e não resisti à tentação de usar, não foi para roubar ninguém, Uhum. E sabe? eu, É isso. totalmente, eu assisti aos vídeos, né, tanto ao que você apresenta ali, a tua Uhum, tese, a antítese e a síntese, quanto à participação da Úrsula. E o que me chamou a atenção, e que eu queria explorar um pouquinho com você aqui, tem vários pontos, mas o primeiro que você já mencionou na tua primeira resposta é que uma das uhum, justificativas deles de pedirem para você não usar a inteligência artificial é uma visão de que é uma ferramenta meio diabólica do capitalismo, assim, né? Uma ferramenta de exploração. Diabólica uhum, ficou um termo talvez muito pesado, mas tem um pouco essa coisa de que, olha, não dá para a gente ceder a mais esse mecanismo de exploração capitalista e tudo mais. uhum. É, por outro lado, justamente eles querem ser pagos e reconhecidos dentro de um mercado que é o capitalista. A Uhum. gente, por mais que alguém ideologicamente queira se apartar desse sistema, ainda não está possível aqui no nossa rotina e tal. Você esperava ser cobrado pelo viés ideológico, pelo viés você é de esquerda, você não pode usar inteligência artificial, e coisas assim? Eu imaginei que a gente fosse entrar em mais um desses processos de discussão que cercaram a história do Meteoro, né? É válido entrar para hard news? Não é. Troca animação por vídeo documentário mais simples e tal, não. Então tudo isso foi trabalhado e discutido ao longo da comunidade, e a gente é criticado, daí a gente volta, e daí é elogiado, e daí... Entende? Sempre. Então eu achei que fosse ser mais uma discussão como as que qualquer criador de conteúdo que ouve a comunidade está sujeito a, entende? Eu não Uhum. achei que fosse tomar essa proporção, assim, realmente. E aí você me disse assim, diabólica é demais. Mas são palavras que eu ouvi. Então, existe dentro da comunidade gente que vai olhar para essa ferramenta e percebê-la como um mal por si só, Flávia. Isso existe. Então, teve um rapaz que me escreveu, por exemplo, que eu estava sujando minhas mãos numa ferramenta que é imunda e porca porque dá a ilusão de criação. Eu percebo que uma pessoa que lida com tinta e a materialidade tem mesmo que ter essa visão. Eu não cobraria dela uma visão diferente, né? Mas a ideia dela é essa, então. Quem está criando com arte não está criando, perdão, quem está criando arte com o IA não está criando porque o IA não cria nada, né? Ainda que isso seja verdadeiro, se a gente imaginar o IA como um pedacinho do processo, será que não ajuda? Tem tanta gente fazendo jogo de videogame do zero, jogo de 30 horas, jogo de 40 horas, jogo de 50 horas. Se esse cara usar a inteligência artificial para gerar um dos arbustos que ficam na grama pela qual o personagem dele corre, eu não vou achar que o produto está tão diminuído assim em qualidade, entende? Do ponto de vista do consumidor. Mas vai continuar sendo verdade que a obra de alguém foi roubada para aquele arbusto aparecer na tela, né? Com esse argumento não dá para lidar, né? E Uhum. se a comunidade exige um comportamento assim, sabe, sério e firme e forte a respeito disso, não tem problema. Vamos ter e vamos ver como é que o futuro se processa também, né? Uhum. Só que eu não acredito que o boicote possa funcionar a longo prazo, entende? Porque uma coisa é quando a comunidade cobra o Meteoro, que é um canal do qual ela participa, um canal que ela incentiva. Veja, a Úrsula mesmo que eu recebi colaborou comigo lá no começo e eu preciso ser grato com ela por isso, né? Uhum. Uhum. Então, quando essa comunidade cobra um determinado posicionamento do Meteoro, uma determinada prática do Meteoro, ela é bem sucedida pela proximidade que tem, pela identificação que tem. E eu não sei se esse boicote ele realmente pode funcionar a longo prazo diante de corporações assim com as quais não vai haver essa penetração, entende, da ideia. Uma Viacom da vida, por exemplo, e tal. Uhum. Então, aí entra uma discordância. Eu não sei se é por aí, né? Por outro lado, eles argumentam que há aí uma batalha cultural, que eu reconheço também.
Então, o artista teria que demonstrar para o público que aquilo feito com o IA é menor, é baixa qualidade. E é verdade, vai ser. Flávia, se eu quiser te presentear com um tapete hoje, né? Você vai preferir um belíssimo tapete Quilin, feito à mão. Você sabe que tem horas e horas da atenção de um ser humano, uma dedicação, né? E ao invés de um feito num tear automático lá, né? Mas os dois existem de alguma forma. O manual segue sendo assim exponencialmente mais valorizado, né? De todos os pontos de vista, inclusive o valor agregado material do produto, né? E o tapete é um bom exemplo, porque um tapete manual eu queria um para minha casa aqui, não consigo, Não é dá, muito, não dá. muito, muito, muito caro, é muito caro. Então, sei lá, um tapete que sai de um tear da China, de 1 metro por 1 metro, você vai conseguir comprar por 200. E o Quilin, que eu mencionei para você, não vai sair por menos de 5 mil, 6 mil. Então existe essa diferença, né? E eu não sei como ela vai se processar nesse outro mundo da arte, da ilustração comissionada e tal, né? Eu torço para que todos esses artistas assim encontrem seus caminhos e possam viver seus talentos e contribuir com o mundo, sabe? Eu quero o bem dessa comunidade, de verdade mesmo. Queria fazer as pazes também, pô. Agora, isso antes da gente voltar à discussão mais técnica ou até cultural aí do uso da IA no nosso trabalho, me chama a atenção até aqui o fato de que você trata com muito carinho a comunidade do Meteoro, evidentemente, né? Como você mesmo falou, é o que mantém o canal vivo, é o que propiciou que o canal crescesse, tivesse repercussão em várias frentes e etc. Por outro lado, foi em boa parte, uma reação bastante agressiva, assim. Teve uma coisa de as pessoas estarem muito prontas a falar, não, então a gente não quer mais. Então, se não é nos nossos termos, a gente não vai mais seguir, a gente não vai mais apoiar e etc. Como é que você lida com esse paradoxo, né? Porque eu imagino que isso tenha te chateado também, né? Lidei Então você... lidei muito mal. Eu fiz o que não se deve fazer, Flávia. Eu choraminguei no Twitter lá porque eu fiquei muito chateado mesmo. Eu tô super acostumado a ser avacalhado na internet. E eu acho que isso é parte do meu trabalho, não tem problema. Sabe, um trabalhador braçal tem que estar em forma para carregar sua caixa. Um Uber tem que estar atento para dirigir. E um criador de conteúdo tem que estar mentalmente forte para lidar com o que quer que venha. Eu reconheço essa como uma necessidade. Mas ali me pegou um pouco, porque são pessoas que eu admiro, são pessoas que eu respeito, são pessoas que estão na parede da minha casa, são pessoas que estão na estampa da minha camiseta, são pessoas que estão ao meu redor o tempo todo e nem sabem disso. Então são pessoas para as quais eu olho com admiração só de olhar para minha parede. Você entende isso? Eu entendo. E aí eu tô aqui cercado por elas, assim, materialmente, entende? E penso, caramba, né? Então eu realmente expus isso assim, e eu acho que isso é o sangue na água que chama o tubarão, entende? Porque no meio dessa Piorou. multidão vai ter uma ou outra pessoa assim que realmente tá dando vazão a sentimentos assim que não são muito razoáveis. E nisso eu acho que eu errei, assim. Agora, em todo o resto, ao posicionar o Meteoro, eu quero acreditar que eu dei uma grande demonstração de boa vontade atrás da outra, sabe? De novo, eu não posso pedir desculpas quando o meu caráter foi atacado do jeito que foi, né? Ah, mas é uma minoria e tal. Poxa, então dá uma lida lá no que escreveu a minoria e daí pensa o que você faria na minha situação aí, o amigo artista. Não tem como, entendeu? Mas as práticas estão aí e tal. E eu espero, assim, que no futuro, sabe, quando esse episódio for melhor digerido, tiver envelhecido, né? Alguém possa olhar para trás, assim, e perceber que, sei lá, eu pelo menos tentei, sacou? Por Não, aí. Assim. absolutamente. Agora, você conseguiu ter, além do teu papo com a Úrsula, nessa interlocução com quem estava ainda dentro do razoável, te criticando e te chamando a mudar de postura, uma conversa sobre ludismo, sobre evitar o inevitável, sobre eu não sou o inimigo, então por que a gente não começa a estabelecer critérios éticos do uso dessa inteligência artificial aqui na nossa bolha? Alguma coisa nessa linha? Você conseguiu
encaminhar alguma coisa nesse sentido? Super. A conclusão, na minha percepção, em toda essa confusão, não fiz pesquisa estatística para saber e não falo em nome de ninguém, mas na minha percepção empírica, uma parte majoritária dessa comunidade vai concluir que, ok, a gente pode lutar pela regulamentação dessa ferramenta, né, mas até lá o correto é não usar, porque usar isso aqui é ser cúmplice ou parte atuante de um roubo, de um crime, né? Então, não usem. Essa é a postura, né? Mesmo diante da inevitabilidade, Flávio. Então, a ideia é vencer realmente através, me parece, né, do boicote estimulado por essa percepção que seria colocada na cultura assim de que o que é gerado por ali não é arte e também não é uma criação, né, uma colagem e tal. Então, essas seriam as ideias, assim, às quais eu fui exposto, né, nesse grande embate, né. E eu ouço esses argumentos, claro, né. Agora, você também colocou aqui um argumento de que você não estava tirando o trabalho de ninguém, porque você não é um barão da mídia que tem, tipo, Exato. 8 ilustradores, mais 7 artistas visuais de outra natureza e demitiu todo mundo para usar a inteligência artificial. Conta então, ou demonstra, enfim, conta pra gente o que foi essa experimentação concretamente, e ao retroceder, qual é o tipo de arte visual que você passa a ter que adotar ou volta a adotar para ilustrar os teus vídeos e, enfim, teu conteúdo? Então, ser parte do meu processo de experimentação, de acordo com muitas dessas pessoas assim que se envolveram na discussão, não me isenta, porque o simples uso da ferramenta já rouba, né? Curiosamente, desde sempre, a gente encerra os programas desse projeto novo, a TV Cringe, com aquela citação que já foi do Picasso, depois do Banksy e hoje é minha, né? Sobre grandes artistas que roubam ao invés de copiar, como fazem os medíocres, né? Então, assim, é uma realidade que a internet ainda é meio que um faroeste do direito autoral. Quando eu uso quando eu uso uma foto na capa ao invés de uma imagem gerada por IA, pode ser muitas vezes uma foto retirada do noticiário político do dia, né? E nem sempre você consegue descobrir quem foi o fotógrafo que fez aquilo para acreditar, por maior que seja a sua boa vontade, né? Então, esses procedimentos, com ou sem IA, são discutíveis. Os dos meus colegas, todos, em função das complicações e complexidades desse momento histórico, né? É por isso que eu achei que colocar IA no meio era só um probleminha a mais, e não o maior de todos, o mais explosivo, né? Mas estamos aí, estamos lidando com isso. Eu poderia te mostrar aqui, se você me permitir, Flávia, Claro. alguns exemplos, tá? Eu estou com a minha tela aqui, está o meu Photoshop aberto. Essa capa, Flávia, ela não vai ao ar, tá? Ela foi feita antes da confusão, aí veio a confusão, o vídeo não saiu ainda, e a capa foi substituída. Eu queria só explicar o que aconteceu aqui. Então eu queria um rapaz com uma bela barba admirado por várias mulheres, né? Num campo verdejante com céu azul. O prompt para isso não deu certo. Então eu gerei o rapaz com a barba e algumas moças, que até deram certo. Aí tive que gerar outras moças e foi difícil fazer do jeito do estilo das anteriores. E aí eu tive que recortar algumas delas e colocar aqui. Se você olhar para a última aqui de cabelo claro, perto ali do texto, o cabelo dela tá borrado, porque eu recortei o cabelo dela e coloquei em outro lugar para a imagem caber. Então, eu não gastei pouco tempo nisso, até porque eu tinha acabado de conhecer, essa deve ser a quarta capa. Foram 4, eu acho, que eu fiz com a ferramenta. Né? Então, assim, de novo, aqui é um elemento importante, mas é um elemento de um processo, né? Aí lá no fundo é foto, né? Mais montagem, o gramado é uma coisa, o céu é outra, enfim. E foi substituído por isso aqui, ó. Né? Eu também não sei de quem era o bonequinho de Lego e tal, né? Mas tá aí, do jeitinho que era antes, assim. Acho que essa é uma demonstração, assim, ó, do que, né? Do que a gente aceitou mudar. E as próximas eu vou experimentar, mas com outras coisas. Com colagem, por exemplo, enfim. E
Você já usou colagem de algum artista que reclamou de você ter usado colagem dele? Um pedaço de alguma coisa deles? Eu tive alguns problemas ao longo desses anos todos com direitos autorais. Eu já acreditei desastradamente foto de um para outro, aí pedi desculpas e consertei. Eu uma vez usei uma fanart de um desenho da Disney, né? E me surpreendi porque o artista pediu para tirar do ar o personagem da Disney. Ok, a arte é dele e tal, né? Mas essa arte estava circulando anônima, independentemente da vontade dele, né? E foi uma das que eu achei e tal. Aliás, quando eu peguei, nem sabia que era fanart, era tão perfeita que achei que era original. E coloquei lá. E quem veio me cobrar não foi a Disney, foi o artista. Pedi desculpas, retirei imediatamente, né? E algumas pessoas me estimularam a discutir. Falaram, não, isso aí é da Disney, o cara tem que deixar você usar. Eu falei, não, é dele, ele não quer aqui. Eu acho que ele tem que ter tanto controle da obra dele, quanto esse meio digital complexo e maluco permite, que não é muita margem também, né? Então cedi naquela oportunidade também, né? Eu lembro de algum outro caso, será? Não estou lembrado agora. Eu acho que esse da fanart, assim, e olha, já vão lá uns 4 anos, assim, e tal, para mim é um dos mais expressivos, sabe, Flávia? Eu lembrei agora, assim. E o contrário já aconteceu, de você encontrar coisas tuas em outros lugares, seja em recortes, seja em plágio, seja em pegar trechos do teu vídeo dos teus vídeos sem a tua permissão e etc. Como é que você se sentiu quando isso aconteceu, se aconteceu? Bem no começo, eu fiquei muito chateado que um canal criado por uma campanha política desses anônimos, assim, sabe? Tava subindo vídeos do Meteoro na íntegra. Sem para crédito, propaganda sem nada? política. Oi? Sem crédito nem nada? Ou dava para tinha o teu logo, alguma coisa assim? Tinha o que sobrava no material original, né, Flávia? Mas eu não queria ver meu material enquadrado dentro do contexto da campanha política, porque ficava parecendo que eu estava trabalhando na campanha, né? Aí esse aí eu acionei com os mecanismos oficiais do YouTube e tal. Hoje eu fico pensando se faria o mesmo, assim, sabe? Foi a única vez, eu acho. Acho que foi a única vez. Em geral, assim, minha percepção, né, é de que a gente poderia fazer mais e criar mais se a gente passasse menos tempo discutindo o que é de quem. Agora, para o artista, essa discussão o que é de quem, ela é existencial, ela é urgente, né? E é uma comunidade que eu respeito e diz, essa questão é urgente, então eu resolvo já. Lembrei de outro exemplo agora, uma situação igualzinha a essa qual eu já tive, e que sobre a qual você vai saber tudo. Quando eu estava me formando, veio a queda da necessidade do diploma para o exercício do jornalismo. Perfeitamente. Todos os meus colegas, todos, estavam horrorizados com aquilo. Horrorizados, eram contra. E eu, Flávia, eu olhei para a minha formação, eu olhei para a exigência do diploma e pensei, será? Deixa eu te explicar o raciocínio que eu tive na época. Eu tinha na Universidade Federal do Paraná, uma carga enorme de optativas, que eu poderia direcionar para esse ou para aquele curso, né? Depois fui para uma pós-graduação e tal. Eu olhei para tudo aquilo e falei, será que não engrandece a imprensa? Você tem um estatístico que faz uma especialização em jornalismo depois? Será que não engrandece o jornalismo você ter um cara que vem das ciências sociais e depois se especializa em comunicação? Será que esse modelo não é legal? E eu concluí que, naquele exato momento, os interesses corporativos da categoria eram separados dos interesses da comunicação, da livre circulação de informação. E eu percebi essa contradição e expus isso para os meus colegas desse jeito. Falei, parece que o nosso interesse é um, mas o interesse da comunicação é outro mesmo, cara. Eu acho que dá para fazer um jornalismo legal desse jeito, né? E aí, eu não sei se eu estava certo ou errado, mas dia desses eu estava debatendo com um rapaz aí do MBL e ele falou assim, eu sou jornalista. E aí eu não pude falar nada. E ele falou assim, eu venci o debate. Eu falei, realmente, ele venceu o debate. Ele pode dizer que ele é jornalista, né? E eu fui a favor de que se criasse esse modelo, porque eu imaginei que uma formação, sabe, diferente daquela poderia ser salutar. Então eu fico pensando também se estava certo ou estava errado naquelas circunstâncias. Mas ainda sou a favor, tá, de ter gente de fora da comunicação aderindo através de especializações, etc.
Não, e nós vamos falar desse debate, porque ele é o segundo assunto aqui inevitável, né? Mas eu quero só tentar ainda dar um fecho, quer dizer, um fecho. Nós estamos só começando essa discussão toda de inteligência artificial, né, Álvaro? A verdade é que a gente está tateando, é que a coisa está evoluindo tão rápido que a gente precisa tatear e já tomar decisões éticas e morais e comerciais simultaneamente, né? Mas uma coisa que eu queria que você você mostrou as imagens do que era uma capa potencial ali com inteligência artificial e do que ela passou a ser a partir da tua decisão de não usar então a ferramenta. Qual que é a tua percepção em termos de entrega de conteúdo da diferença entre as duas? Então, assim, tirando de lado um pouco o debate sobre de quem é a arte usada na inteligência artificial, e acho até que vale pontuar, a Úrsula bate muito nessa tecla, né, de que o problema essencial para eles é que todo o banco de dados da inteligência artificial de imagens foi capturado das redes sem qualquer consulta aos artistas. E eu acho essa, sem consulta, sem pagamento, sem nada, só as plataformas, as tecnologias de inteligência artificial se apropriaram de algo. E aí, então, quem usa a ferramenta, esse é o argumento da Úrsula e da comunidade, né? Quem usa a ferramenta está cúmplice desse roubo, certo? Pondo um pouquinho de lado essa discussão, na tua entrega jornalística do teu produto, o que você entende de diferença entre uma capa e outra? Olha, para mim, eu não cheguei a encontrar essa diferença, porque eu fiz 4 experimentações assim e não consegui encaixar aquilo dentro dos meus processos cotidianos. Aliás, essa intenção não estava nem colocada, porque eu estava só tateando e descobrindo o que a ferramenta fazia, né? Mas abriria a possibilidade de adotar, por exemplo, para mim, né, estilos bem consolidados, assim, né? Uma pixel art, por exemplo, era para onde a gente estava indo ali, né? Então seria possível, assim, né? Eu não sei para onde isso vai, assim, mas, por exemplo, se a gente fosse usar isso, a gente poderia ter todo dia uma capa. Vamos fazer um quadro no canal que toda a capa é expressionismo alemão. Opa, eu conseguiria manter essa padronização com a inteligência artificial, né? Isso eu consegui sacar ao longo do processo, assim, sabe? Transformar para uma outra linguagem. Então, todo dia eu poderia fazer um noticiário expressionista. Pegar um modelo treinado para isso, pegar fotos do noticiário e transformar. Só que aí todos os expressionistas estão sendo roubados, então eu não posso fazer isso. Mas essa é uma coisa que me ocorreu enquanto eu estava treinando. Falei, caramba, eu poderia ter um quadro com essa estética e outro com aquela, e eu conseguiria manter essa padronização ao longo do tempo, porque a ferramenta possibilita, né? Isso é o que me ocorre agora, tecnicamente, assim, Flávio. Agora, em termos de recepção, zero, né? Quem reparou o que foi feito com o que, obviamente, é o artista. O público não consegue reconhecer. E é por isso que essa luta do artista para mostrar que a inteligência artificial é uma coisa menor é uma luta bem difícil, né? O público realmente não reconhece. Assim. Talvez um ponto central de uma política de uso de inteligência artificial, que é algo que nós estamos discutindo internamente no meio e vamos divulgar em breve, a nossa política, seja justamente a transparência, de ter algum tipo de sinalização de isso aqui foi produzido com inteligência artificial, em que medida, com quais termos, né? Eu acho que em quais termos e tal. Agora, eu vou usar, antes da gente falar de MBL, do teu debate com o ex-deputado, Arthur Duval, uma última pergunta, que eu vou usar a palavra tabu para a gente desmistificar mesmo. Você se sentiu censurado nesse episódio? Não. Não. Censurado, não. Eu senti que a consequência previsível do ato, assim, né, que é atrair a atenção da militância alheia, né? E pude ver em tempo real como a percepção direcionada de um determinado evento muda o evento em si, né?
Então eu estava sentado com ele lá e ele falava, você estava suando, você está suando, né? E o pessoal me escreve até hoje que eu estava suando. Mas peraí. Não, 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 Ah. não. Então a minha pergunta não foi clara, mas Hum. foi boa essa tua resposta. Mas eu ainda estava falando da inteligência artificial. Você se Eita. sentiu. Não, e a gente pode replicá-la para o próximo Desculpa. episódio. Mas se você se sentiu censurado pela tua comunidade, você não pode usar isso. Eu acho que em algum momento, quando eu estava bem chateado assim, nem nesse momento me ocorreu a palavra censura. Não. O tempo todo eu me senti o alvo desnecessário de uma luta corporativa necessária. O tempo todo, essa foi a minha percepção. Assim. Acho que é isso, Flávia. Não foi. Que me ocorre. Assim. Quando eu fiquei chateado, eu não, nem assim eu tirei a legitimidade da demanda. Sabe? Mas aí eu acabei te interrompendo numa lógica que você estava desenvolvendo. Então, vamos retomar. Nossa, eu não tinha entendido a pergunta, Flávia, me desculpa. Imagina. Isso aqui chama conversas com o meio, porque num bate-papo a gente tem desses momentos mesmo. Tá tudo certo. Para quem está nos assistindo e talvez não saiba, embora seja difícil não ter cruzado com algum corte, com alguma coisa disso. O Álvaro esteve no podcast Inteligência Limitada, num debate com o ex-deputado Arthur Duval, mais conhecido como Mamãe Falei. Uhum. E, assim, num evento absolutamente típico do que é a internet hoje, dependendo da bolha que você navegar, você vai achar que o Álvaro ganhou o debate ou tomou uma lavada do Mamãe Falei, a depender da bolha. O que você sentiu, Álvaro? Você ganhou ou perdeu? Vamos lá. Eu não... Esse é mais um experimento dos que explodem na minha cara. Eu estou acompanhando, de novo, em tempo real, essa tentativa de mudar um evento em si através da percepção do evento. Eu estava indo para o exemplo do suor porque me foi muito significativo. Então terminou e antes de terminar ele já se declarava o vencedor na mesa, né? Você está suando, você não aguenta mais. E é até engraçado porque ele estava com uma pizza pan debaixo do braço enquanto apontava para mim assim, você está suando, eu via a pizza pan. Ao que o mediador disse, não vamos por aí também, ele não está suando e tal, mas tudo isso é ignorado. Aí vem primeiro o militante, né, orientado por essa liderança, com a qual eu fui conversar lá, dizer, você está suado, você suou. Aí, quem não viu, sabe, o episódio em si, mas leu essas palavrinhas no Twitter, vai passar a repeti-las também, né? Então, independentemente do que acontecesse naquela mesa, né, o maior contingente tende a controlar a narrativa posterior. É uma coisa da qual eu já estava ciente, né, mas quis ver como se processava, mesmo me colocando na linha de tiro. Eu ainda vou escrever muito sobre isso. Muito. Eu guardei dados, eu anotei. Para mim, isso é um estudo, assim, sabe? Então, o que quer que eu vá produzir a partir desse episódio é lá na frente, né? Foi por isso que você aceitou o debate? Sim. Eu estou muito interessado em saber como essas coisas se processam, sabe? Muito mesmo. E é super interessante. A gente está ciente de que a percepção do fato acaba mudando de alguma forma o fato em si, sabe? Eu não sei se você consegue acompanhar o meu raciocínio, Flávia. Algo acontece, né? As consequências desse algo tendem a variar conforme esse algo é narrado. Esse é o ponto aqui. Esse é o ponto, né? E eu fui vendo como é que isso estava se processando, né? Essa é uma lição, sei mais sobre isso agora, e outra é sobre a dificuldade em enxugar o gelo da fake news, né? Eu pude sentir diretamente, assim, mas sabe, de maneira local, o que acontece de forma mais ampla no contexto da internet. Então,
entra num debate ali uma fake news sobre a Marielle Franco e eu, para desmentir, tenho que ter na cabeça o nome exato da publicação usada para distorcer a primeira informação e viabilizar o que viria a ser uma fake news. Né? Era uma revista dessas da extrema-direita. Sem esse nome na ponta da língua, eu não posso contradizer. Eu digo, olha, em última análise tem um estudo, está tudo lá. Né? Mas aí fica feio dizer ler o estudo. Né? E mais bonito remedar, entende? Então, essa dificuldade eu vi ela se processar ali de maneira muito, muito, muito clara, muito explícita, né? Outro caso, ele conta que, a essas alturas, assim, meu querido, assim, sabe, Renato Freitas. Então ele diz, o Renato vandalizou uma igreja. Eu, não vandalizou a igreja, não. Vandalizou, não vandalizou. Tem o vídeo. O vídeo mostra ele vandalizando. Não, o vídeo não mostra ele vandalizando. Fica elas por elas, porque eu não sei dizer como, numa fração de segundos, a produção do programa vai acessar o minúsculo canal da igreja com um monte de vídeo, cada um da missa de um domingo, o dia que o Renato entrou lá, para mostrar que ele não fez nada. Então não consigo ali. Né? Então a gente que quer ser preciso, a gente que quer ser fiel à factualidade, porque o jornalismo é uma profissão de amor pela realidade. As pessoas não entendem isso. Eu tenho amor pelo fato, mais do que pela minha ideia, mais do que pela minha opinião. Eu quero saber, me mover por esse mundo, eu quero saber o que é real, sobretudo nesses tempos tão confusos. Isso é jornalismo. E aí você fica travado, porque você não consegue levar aquilo adiante. Agora, a cabo e a rabo é isso. Você pode dizer, existe aquela fonte, não pode ser acessada naquele momento, Flávia, danou-se. Existe aquele estudo, não pode ser acessado naquele momento, Flávia, danou-se. Porque aí quem é que ganha? Quem mexe mais o ombro, quem faz a melhor vozinha. Então, se essa é a noção de vitória, fique com ela, sabe? E me considere realmente um derrotado. Eu, como um homem adulto, sabe? Eu não me sinto humilhado quando alguém se comporta feito uma criança na minha frente. Pelo contrário, eu olho aquilo com profunda lamentação nos meus melhores momentos e com muita raiva nos meus piores. E ali eu estava muito, muito puto. Eu nunca tive que controlar tanta raiva na minha vida. Eu vi aquele rapaz mentir, eu lembrava das coisas que aquele rapaz já tinha dito, eu lembrava das minhas conversas posteriores com mulheres sobre a gravidade das coisas que aquele rapaz já tinha dito. É difícil controlar, é difícil. Então, nesse sentido, para mim, o meu grande erro ali foi ter levantado a voz no momento. Sabe? Nisso eu me senti derrotado mesmo, porque eu não quero ser o cara que levanta a voz, sabe? Perfeitamente. Agora, você aceitou, além dessa tua intenção de entender melhor os mecanismos que a extrema-direita tem, tanto no debate quanto depois do debate, né, de perpetuar essa ideia de que ganhou e etc. Mas você também topou por alguma intenção de diálogo com a extrema-direita, ou assim, de trocar ideia, ou era confrontacional desde o começo? Não, tanto que eu já fui lembrando de cada episódio, assim. Não. Eu iniciei com uma formalidade, né? Ei, considera fascista? Com fascista não tem diálogo, né? Não me considero. Ok, então fica aberto aqui pelo menos a oportunidade, ainda que duvidosa, de uma conversa. Né? Nunca, em momento algum, jamais tive qualquer esperança de entrar em consenso com um ser como o Arthur Duval. Eu não consigo imaginar outra criatura na face dessa terra mais diferente de mim. É o que eu não sou, é o que eu não quero ser, é o que eu não quero por perto. Agora, ao topar, então, participar ali, muito se fala na bolha da esquerda da necessidade de não se dar palanque para pessoas da extrema-direita. Por outro lado, também há uma crítica à esquerda de se isolar na própria bolha e não buscar pontos de contato com a direita possível. Né? Então,
Como é que você entende isso? Quais são os limites? Até onde dá para ir? Enfim, depois desse experimento, como é que você pretende lidar com isso daqui para frente? Veja, eu não acho que eu dei palco para eles. Pelo contrário, eu usei o palco deles. O palco não é o meu, o palco é o deles. E por isso eu não aceitei no Meteoro de jeito nenhum, entre outras questões. A comunidade não queria, etc. E tal. Mas aquele palco é deles. O Vilela abre bastante espaço, né? Já conversou com o Arthur em outros momentos e tal. E ele se propõe a gerar essa interseção conflituosa. Debate é demais. Uma interseção conflituosa, às vezes com entretenimento e tal. Isso é o que tem ali, né? Então é nesse espaço que eu fui, entende? Eu tenho uma rapaziada do MBL que veio para me xingar e ficou ali, hein? Tá comigo no chat até agora. Cada Você vez. tá tentando converter? Teve um aí que fez um perfil no Twitter com o meu nome só para me avacalhar e tal. Aí, uma semana atrás, estava me indicando trilha para eu fazer na cidade dele. Olha aí. É. Agora, não, mas entendi. Mas voltando ao diálogo possível, né? E com quem que primeiro, você acha que é um caminho da gente preservar a democracia ou de, pelo menos, da esquerda, da própria esquerda, sobreviver, voltar a crescer, se for o caso e tal, ampliar um pouco essa conversa, abrir um pouco mais o espaço de diálogo com pessoas que até pouco tempo consideravam inaceitáveis? Que é difícil, no nível pessoal, individual, você manter o diálogo e a conversa com quem você sabe que está mentindo na tua cara o tempo inteiro. É isso. É isso. E quando você leva para a esfera coletiva, a mesma coisa se repete. A Uhum. mentira está normalizada no espaço político, mas num nível de cinismo sem precedentes, né? Fatos alternativos são um conceito defendido. Imagina isso. Imagina. Fake news, a liberdade para mentir na internet é uma coisa defendida, clara, aberta, sinceramente. Sinceramente, é isso que eles querem. Eu quero poder mentir. Eu quero poder criar uma versão alternativa dos fatos. Então, na hipótese arrebatadora da teoria conspiratória que eu prego ser mentirosa, eu quero fazer valer essa hipótese, eu quero poder continuar mentindo. Então, isso é inviável, não dá para dialogar com isso. De novo, eu tenho um profundo amor pela realidade, por mais terrível que ela possa ser. Eu quero estar com ela, eu quero entender ela, sabe, de cabo a rabo. Porque Agora, você acha que esse grau de extrema-direita, ele capturou de vez qualquer direita do Brasil? Ou ainda existe alguma direita com que a esquerda pode travar algum diálogo? difícil, né? E é muito complicado entender o processo histórico através do qual essa centro-direita se extinguiu no Brasil, ou virou o PT, eu não sei. Rapaz, você provoca depois. Eu olho para, né, eu olho para o que esse governo consegue fazer com esse Congresso, nesse momento, com esses ministros, e é um governo de centro-direita. Sabe, do lugarzinho que eu estou no espectro político, eu tenho que olhar para centro-direita para enxergar o governo Lula. Uhum. Então o Brasil deu uma bela guinada, como quase todo o restante do mundo dito ocidental, né, na direção do fascismo puro e simples mesmo. É isso que está pegando, é isso que está voltando, e é contra isso que a gente tem que se proteger. Toda vez que falam em liberdade de expressão, para mim, eu sinto assim, ou quase toda vez, né, estão pedindo tolerância com o intolerante. Então, como é no púlpito da igreja, o camarada pode desejar a morte de tudo quanto é minoria, porque é a fé dele. Ninguém pode tocar naquilo. É sagrado. Isso é muito, muito, muito perigoso para uma sociedade, sabe? E é uma coisa que me deixa assombrado com o Brasil atual, né? E acho que isso mudou muito o conteúdo da gente assim nos últimos anos também. Uhum. Vai pautando, né? Agora, tem uma população, porque a gente está falando de militantes e de atores políticos, mas eleitoralmente, tem uma massa
de pessoas que não necessariamente se identifica com o petismo, o lulismo, a esquerda ou a direita mais extrema, né? Qual que é o espaço de conquista, de diálogo dessas pessoas hoje? Eu não sei, porque me parece que o que costumava ser a centro-direita brasileira foi engolida ou levada a seus últimos limites, assim, né? E é engraçado que no auge do antipetismo, o partido que tenha morrido foi o PSDB. Né? Isso é uma contradição muito maluca, assim, né? Uma coisa que alguém vai ser bem sucedido no futuro ainda ao tentar explicar, assim. Onde é que está a resposta para isso? Está na maneira como esses dois partidos foram geridos? Está em uma ou outra liderança esquisita que tenha se apropriado do PSDB em algum momento dessa história recente e tal? Eu realmente não saberia indicar, assim, o que gerou essa escassez de lideranças políticas nesse campo, que foi absolutamente esvaziado. É difícil de compreender como isso se processou no Brasil, né? Porque o PSDB teve tudo, hein? Teve chance, teve tudo na mão. Agora, o que aconteceu ali, eu não sei. Lá por 2019 já tinha o Fernando Henrique falando alguma coisa como os partidos têm seus ciclos de vida. Ali você já sabia o que estava acontecendo. Álvaro, tem uma última pergunta que eu queria te fazer, que é a seguinte: eu não sei se esse é exatamente o começo da tua vida no universo digital, você pode me corrigir se não for, mas você protagonizou um momento muito interessante do mundo digital, que foi ser o social media da Prefeitura de Curitiba, numa época em que você inovou ao trazer alguma leveza, algum tipo de humor, de memetizar a comunicação da prefeitura nas redes. Isso, eu me lembro muito claramente de como isso explodiu nas redes sociais, né, na época que você fez com muito sucesso essa estratégia. Mas já era um ano de muita tensão política e tudo mais. Só que ainda cabia algum tipo de humor que pessoas de diferentes matizes ideológicas consumiam. O que você conta daquela época e compara com hoje? Eu, assim, de idêntico, meus processos de experimentação. Sabe? Me levaram aquilo lá atrás, ao meteoro, a essa confusão agora. É sempre isso. Alguns experimentos explodem na cara da gente, não tem jeito. E naquela prefeitura lá, isso aconteceu algumas vezes, assim, sabe? Eu lembro que teve uma postagem que irritou o pessoal. Só para localizar o espectador, isso é 2015, né? Isso era, eu acho que é de 13 a 16. Pronto, olha aí. Bateu, tá certo a parada. Ebulição total, das jornadas de junho ao impeachment da Dilma. Enfim, teve uma postagem que era sobre direito da população LGBT, e foi uma postagem super divisiva, e foi um colega meu que fez, brava, corajosamente nesse caso, né? Deu uma discussão com a bancada evangélica da Câmara de Vereadores. Então, em vários momentos, teve um ou outro estresse que você sempre vai causar se você estiver empurrando o campo adiante. Era o que a gente estava fazendo, né? Criando novas possibilidades para comunicação digital, meme, tal, posicionamento. Então teve. Eu lembro que, não sei se foi nesse episódio dessa postagem, acho que não, foi uma outra. Mas nesse período aí, Flávio, alguém jogou uma garrafa de Gatorade na minha cabeça, foi lindo. Estavam bravos comigo. E a garrafa bateu na minha cabeça e caiu na lata de lixo. Certinho. Tabela. Foi tabela. Ah, não. Era uma postagem sobre a boa recepção que imigrantes haitianos deveriam receber no Sul e não estavam recebendo. E não foi nem na prefeitura, foi na minha rede pessoal. Eu peguei a logo do Movimento Sul é o meu país, entendeu?
e escrevi assim: o Sul agradece a vinda dos haitianos. Escrevi um texto lá, assim, explicando, né, as dificuldades da imigração e tal. Foi daí que jogaram uma garrafa de vinho na minha cabeça. Mas sobre a prefeitura, desculpa, estou me perdendo Não, na minha memória. imagina. Não tem problema. A gente tinha um departamento muito criativo, tinha gente da publicidade, majoritariamente, tinha eu que vinha do jornalismo. Eu acho que essa era uma interseção interessante. A gente tentava desenvolver dentro da prefeitura soluções que anteriormente eram vendidas para a prefeitura de fora. Então era um departamento que economizava muita grana, porque fazia barato, fazia na linguagem do meme aquilo que a agência de publicidade e a produtora de vídeo cobrava uma grana desgraçada, assim, sabe? Então eu criei também um problema para mim local, porque isso estava economizando mais do que seria prudente economizar. O que aconteceu a partir disso? Reclamaram do meu salário, 8 mil reais, entendeu? E eu me coloquei de novo na linha de tiro por causa disso. E eu colocava essa posição, veja, eu não sei se é coragem ou burrice isso, na reunião com essa gente toda, diante da dona disso, do dono daquilo, eu falo, não, eu não acho que a prefeitura tem que contratar nada. A gente consegue fazer aqui barato. A qualidade isso, a qualidade aquilo e tal. Não, tudo bem, tem espaço para isso na televisão. Na televisão. Aqui dá para fazer dentro, dá para fazer barato, dá para fazer sincero, dá para fazer artesanal e funciona. E aí, cada vez que vinha uma postagem polêmica dessa da equipe, essa tese era enfraquecida, né? Eles são amadores, ó, dá problema e tal. E a gente se meteu em algumas polêmicas ali por posicionar a prefeitura, assim, às vezes até antes do prefeito se posicionar. Mas isso era coisa do prefeito na época, me lembra? Gustavo Fruit. Tá. Um homem muito aberto àquelas experimentações, pagou o preço por aquilo e coletou o preço, o benefício daquilo junto com a gente igual e tal. Mas a gente tinha essa equipe criativa e impetuosa e que às vezes, sabe, ia mais adiante do que deveria na linha de frente, né? Mas são coisas de um trabalho experimental. O que ficou ali hoje é continuado pelo Tribunal Superior Eleitoral, fez um trabalho belíssimo no TikTok na última eleição e tal. Foi plantada uma semente da comunicação institucional ali, muito importante, da qual eu tenho muito orgulho. Muita merda foi feita com esse conceito, por mim e por outros. Mas porque a gente estava aprendendo a lidar. Eu acho que a gente começou uma coisa bem importante ali e que só está evoluindo. Assim. Eu olho para as instituições e falo, isso aqui representa. Isso aqui é o que eu queria ver sendo feito, sabe? E fico muito satisfeito. Agora, eu acho que isso talvez amarre de uma forma bastante interessante, que nem era a minha intenção, mas nos devolva para o início da conversa, da experimentação da inteligência artificial e tudo mais. Primeiro, que eu acho que dá para a gente, não sei se concluir, mas pelo menos entender que o mundo digital é um mundo de experimentação que não necessariamente significa precarização. Será? Pode ser um caminho da gente equacionar como experimentar de forma ágil, barata, porque assim, ninguém, com raríssimas exceções, ninguém está no mundo digital sentado nas burras de dinheiro para fazer produções, né? É que agora a Flávia pegou justamente o ponto assim da discussão que me chateou. Eu sei o que da minha parte espinhou os artistas, né? Foi a sugestão implícita no uso de que a obra deles não vale tanto assim, né? É isso que eles leram na minha atitude, né? E por isso eu tentei, sabe, encaminhar a situação de maneira a pacificar. O que deles me espinhou? Uma certa versão da história segundo a qual seria esse patrão precarizando gente para economizar, né? E eu sou um criador pequeno, eu sou eu mesmo precarizado, eu sou um Uber do conteúdo, né? Então, essa é a minha tese, né? Mas eu não me dei bem ao expressá-la. Talvez você tenha conseguido ir mais direto ao ponto, e daí as consequências para você não sejam tão terríveis quanto foram para mim. Talvez. Agora, você falou uma frase numa entrevista para um jornal universitário sobre a tua experiência na prefeitura de Curitiba,
que me parece muito interessante para a gente retomar e concluir aqui o nosso papo, que a vanguarda é um lugar desconfortável. Super. Pior cadeira que tem. Você vai abrir mão da vanguarda, então, neste momento? Em nome dos meus, sim. Meus processos criativos são importantíssimos. Eu não sei como eu vou encaminhá-los pessoalmente, mas o projeto Meteoro Brasil não vai se meter com essa coisa de inteligência artificial, para colocar nos termos que alguém usou aí em algum momento, né? Então, é isso. Assim. Os mais importantes para mim são, sabe, os que estão próximos, assim, né? E a decisão foi tomada, Flávia. É claro que eu fico pensando no que eu poderia ter feito, para onde iria, que cor ia vir, que não sei o quê, mas isso é pouco. O que vai mudar é o quê? Uma potencial regulamentação desse uso, uma autorização da comunidade? Pois é, Flávia, aí entra ou vamos supor, se você conseguisse trazer um artista para a tua equipe que supervisionasse o uso da inteligência artificial, seria um caminho? Eu não sei se é um caminho. Acho que depois de tudo que aconteceu, para a gente, a distância total da ferramenta é uma coisa assim super inevitável, porque eu estou determinado a mostrar a boa vontade. Eu estou determinado a demonstrar que eu respeito o trabalho dessas pessoas, que eu não me coloco em par de igualdade quando eu faço uma colagem com ou sem inteligência artificial no meio. Não é assim que eu me entendo, né? Eu sou um generalista. Para gerar um vídeo eu tenho que saber escrever, eu tenho que saber um mínimo de Photoshop para fazer uma capa, eu tenho que conhecer música para trazer para trilha sonora, tenho que saber editar. Então eu sou desde sempre um generalista dentro da comunicação. E minha proximidade com a arte não é, de fato, a minha intimidade com o fazer artístico, com o visual, não é a dessas pessoas. Então eu não me coloco em par de igualdade, muito menos de superioridade. Eu estou tentando demonstrar isso através dessas atitudes, assim, né? Acho que pra gente já era mesmo. Tá certo. Eu acho que a gente conseguiu cobrir bastante coisa aqui dos 2 episódios em que você esteve mais centralmente aí envolvido nas últimas semanas. Eu te agradeço muito, muito a disposição de conversar com a gente tão francamente, tão longamente. Foi excelente. Quero te agradecer mesmo. Eu que agradeço, Flávia. Espero ter conseguido explicar tudo e espero não complicar ainda mais as coisas, né? E vou terminar dizendo o que eu abordei lá no começo, né? Eu super quero o bem dessas pessoas, assim, estou cercado pela arte delas e pretendo continuar, porque a vida seria pior sem. É isso. Vamos nessa. Obrigada, querido. Valeu, Flávia. Domingo, dia 16 de junho, às 18h15, estreia o programa Diálogos com a Inteligência, onde eu vou conversar com Roberto Castelo Branco, ex-presidente da Petrobras, que vai falar sobre os caminhos e os descaminhos da gigante estatal petrolífera. O presidente Bolsonaro, eu percebi que 2019 ele foi uma pessoa politicamente. 2020, o antigo espírito populista aflorou. Então ele começou a querer interferir na economia e outros assuntos. Ele simplesmente que precisavam do apoio de um líder político, ele simplesmente deixou de lado. E no meu caso foi exatamente um exemplo de populismo, quer dizer, olha, dane-se a companhia, dane-se a economia, o que isso vai representar para a economia, e eu quero beneficiar os meus eleitores lá, os caminhoneiros. Diálogos com a Inteligência é produzido pela Insight em parceria com o Meio. Semanalmente iremos ter convidados renomados para falar de política, ciências sociais, economia, história, filosofia, arte, cultura, tá faltando dedo, sempre com um olhar não convencional. Clique no link na descrição e prepare-se para a estreia.